Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, aqui na Tua presença. Estamos aqui, meu Deus, de coração aberto para ouvir Teus ensinamentos, Pai. Que eu possa conduzir, meu Deus, até Fran, Pai, com sabedoria, para que ele possa, meu Deus, estar nos ensinando tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou, Pai. Todas as coisas que o Senhor colocou no entendimento e no coração dele, Pai, para que possamos estar aprendendo cada vez mais, estar nos desenvolvendo, meu Deus, e pondo em prática nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Nossa lição está baseada em Josué, capítulo 7, 8 e 9. O que é que fala capítulo 7 e capítulo 8? Né? Josué é um livro histórico. Sendo um livro histórico, presumimos que ele conta história. Né? Não faz relatos históricos. No capítulo 7 é o momento após a vitória em Jericó. Até o capítulo 6 foi a vitória em Jericó, com a queda das muralhas e a conquista da cidade, e cumprindo a ordem que o Senhor determinou de que a cidade fosse destruída, né? E não pegassem nada para ele. O que é nada? Porque a habitualidade naquela época, a tradição era de pegar os despojos da guerra. O que é despojos da guerra? Nação A venceu a nação B. Então a nação A tem direito de pegar os despojos, né? Pegar o ouro, pegar a prata, pegar o tecido, pegar tudo que tiver utilidade, valor e levar para si como prêmio, como recompensa pela sua vitória, um troféu, né? Então Deus disse, ó, de Jericó vocês não vão levar nada. É para queimar, para destruir tudo. Então no capítulo 7 a gente vai descobrir que Israel vai lutar contra a próxima cidade, a cidade de Ai, que é muito menor do que Jericó. Vamos dizer que alguém veio e derrotou Itabuna. Agora é o quê? Guararema, bem menor que Itabuna. Então, não é fácil, basta os 3.000 homens, a gente vai ganhar fácil, né? Como para não desgastar o povo indo para lá. E lá houve a derrota. E depois se descobre que um soldado, não sabemos se ele era líder, se ele era oficial, a Bíblia não registra isso, chamado Acã, viu os despojos e disse, não, eu vou levar para mim a minha parte. Levou, e ele deu um relato que ele pegou, levou, escondeu debaixo da sua cabana, né, que eles estavam em cabanas ainda, né, e enterrou na terra para que ninguém visse. Ou seja, eu peguei meu ouro, minha prata, minha capa babilônica, tudo lá, porque isso aqui é um tesouro para mim, é minha poupança, né? Isso aqui tem alto valor, eu tinha mesmo naquela época. E aí Deus revela o motivo da derrota em Ai. Havia pecado em Israel. E aí Deus orientou como se chegar até Acã. E se chegou até Acã. E Acã foi punido por isso. Esse é o contexto do 7 e 8. No 9, chegam pessoas vindo de, presumivelmente, e eles dizendo, estão vindo de muito distante, com sua bagagem, pão, comida, já toda velha, apodrecida, embolorada, as vestes todas envelhecidas, sujas, eles com aquele jeito que estão super cansados de uma longa jornada, e chega dizendo, nós ouvimos falar do Deus de vocês, nós ouvimos falar de vocês, e viemos aqui de muito distante, porque já vimos de muito distante, e os nossos líderes, o nosso rei, pediu que viéssemos aqui para fazer um acordo com vocês, de paz, queremos conviver bem com vocês, e podemos ser seus servos e tal. Já tem bem distante para sofrer a pessoas que a gente fez. E aí, Josué e os seus líderes fizeram um acordo. E a Bíblia registra só uma frase. E não consultaram. São esses dois contextos que a gente vai estudar hoje. O que é um livro histórico?
Já vi muita gente questionando por que se estuda o Velho Testamento. O que é que eu quero aprender com Acã? Eu não tenho nada a ver com Acã ter pegado o negócio e disse por quê. O que é que eu tiro isso para mim? O que é que eu tiro com esse acordo que Josué e os filhos fizeram com o pessoal que veio de longe, se fazendo que vieram de longe, que moravam ali pertinho. De longe, coisa nenhuma. O que é que eu tenho a aprender? Por que tem essas histórias, galera, desse Novo do Velho Testamento? É tanta história, qual utilidade? Eu prefiro o Novo. O Novo já vai direto, já me ensinando. Esse é o segredo. O Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. Temos que ler a história e extrair os princípios de Deus dentro das histórias. Esse é o objetivo pelo qual o Senhor diz escreve. Para que chegue até hoje a irmã Vera. Ela veja essa história, tente entender o que aconteceu, vá lá no contexto do que aconteceu, se isole, sai de hoje aqui, irmã. Você vai lá para trás e como se estivesse naquela realidade, você fica olhando e entende o que aconteceu, e aí você vai entender. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, se ele não tivesse pego que ele era proibido, e se fosse ele? Será que eu faço isso no meu dia a dia? Eu desobedeço ao Senhor sabendo que ele disse que não é para pecar, não é para fazer, não é para dizer. Ele mandou eu perdoar, eu não perdoei. E acho que não vou sofrer consequência. E acho que não vai ter consequência naqueles que estão ao meu redor. Pior é isso, né? Isso. Outras pessoas. Então você vê os princípios que estão ali embutidos na história. E é isso que Deus quer que a gente extraia, igual uma mina. Ele vai cavando até achar as pedras preciosas. Por isso que é bom ler a Bíblia toda, com certeza. Já li umas 3 ou 4 vezes, assim, pegar da primeira página até a última. Mas o melhor é você ler examinando, com paciência, sem pressa, esperando o Espírito Santo te falar. Às vezes já vem logo, às vezes demora um pouco. Às vezes o Senhor vai dar outra coisa lá adiante. Às vezes é outra pessoa que chega para você e lhe diz: o Senhor me tanto que está entendendo, mas o fulano veio e me trouxe clareza. O Senhor levantou a pessoa que você está buscando. O que está acontecendo com Filipe? O eunuco estava o quê? Eu não estou entendendo, estou lendo, relendo, já virei de cabeça para baixo, já fiz tudo, e não estou entendendo. Eu mando Filipe para dizer assim. Então, busquemos com sede a palavra do Senhor. Então, os relatos que estão no Velho Testamento é para extrairmos os princípios, né? Tudo que está lá. Amém? Vamos rever só um pouco mais do contexto, né? Para entender isso aí. Israel está chegando na terra prometida. Né? Israel está chegando. Olha o mapa de. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Não é o mapa de Lilian, não. Aí, Marcelo, minha irmã. Israel está chegando na terra prometida. Que terra prometida? Quem prometeu? Deus. Deus está conduzindo. O que é que Deus fez? Levantou Moisés com a missão. Qual foi a missão de Moisés? Libertar o povo do Egito e conduzir o povo até a entrada da terra prometida. Essa era a missão de Moisés. Primeira missão é a gente tirar hoje. Cada um tem a missão que Deus te deu. Não vá além, nem aquém que Deus te mandou fazer. Deus te deu uma missão. Fique ao lado daquilo que está perto que Deus te deu. Quem é que entrar com o povo para conquistar a terra? Josué. E quem chamou Josué? Deus. E quem preparou Josué? Deus. Do mesmo jeito que ele chamou e preparou Moisés, chamou e preparou Josué, Deus fez. E Deus esteve com os dois. Né? Teve com os dois. Josué 1, de 5 a 7. Quem pegou? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei teus pais, a seus pais lhe daria. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela
Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então quem chamou? Josué, Deus. Quem capacitou? Deus. Quem disse, eu estarei com você, por onde você for. Agora só uma coisa, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumpre tudo aquilo que está na lei. Chama, dá a direção, vai estar junto e diz qual é a condição. Só quem pode fazer isso é Deus. Só Ele é Deus, nosso Criador. Então esse é o contexto. Chegaram à terra prometida na direção de quem? De Deus. Sob a liderança de quem? De Deus. Quem foi abrindo os caminhos? Deus. Quem foi dando providência? Deus. Quem escolheu os líderes? Deus. No meio do caminho para a terra prometida, houve muitas batalhas. Esses 40 anos, houve muitas batalhas. Porque você você tinha que atravessar locais. Nesses locais tinham povos que não gostavam de ver outro povo entrando, ainda grande número, passando por suas terras. Então eles foram para tentar combater, tentar destruir, tentar aniquilar o povo de Israel. E Deus deu as vitórias ao povo de Israel durante o caminho. Então quando o povo chegou para entrar na terra prometida, ele já viu muitas batalhas. Aí alguns analistas, estudiosos, me disseram que Deus já vinha treinando o povo para as guerras que iam entrar na terra prometida. Muitas vezes na vida da gente é diferente. Deus vai nos dar uma promessa, mas Ele vai nos treinando antes, para quando a gente chegar da hora, nós já estamos acostumados para conquistar algo. Nós teremos dúvidas, teremos esforços, teremos que exercitar a fé. Mas Deus vem nos treinando com batalhas menores. Por quê? Porque temos que chegar já experientes, amadurecidos, para conviver com Ele. E Deus foi preparando um pouco. Até chegar na travessia do Jordão. Na travessia do Jordão, que foi uma coisa marcante para o povo e principalmente para Josué. Deus fez coisas, como a gente estudou aqui, né? Coisas tremendas. Chamou Josué. Quando Deus chamou Moisés, foi a sarça ardente, não foi? Deus falou, foi uma coisa marcante na vida de Moisés? Foi. Quando chamou Josué, quem veio? O anjo. Josué foi uma coisa também fantástica, maravilhosa, um anjo. Né? Deus usou Moisés e o povo atravessou o Mar Vermelho. Agora Deus usa Josué na travessia do Rio Jordão. O povo todo passando. Então, coisas que o Senhor faz, né? Para mostrar que está presente. Assim como esteve com Moisés, ele disse: assim como eu estive com meu servo Moisés, eu estarei contigo. Teve a vitória em Jericó, que a gente estudou aqui. A forma, né? Nós conhecemos a história. Não teve batalha direta no início. Circular o muro, uma vez por dia, tocando as trombetas, todo o povo. No dia seguinte de novo. E no sétimo dia, em vez de dar uma volta, deram 7 voltas. Tocaram a trombeta e as muralhas caíram. As grandes muralhas de Jericó caíram. A confiança dele é que aquela muralha foi transferida. Para a época, era praticamente isso. Mas Deus deu a vitória. Mas em seguida, vamos para Ai. Já conquistamos Itabuna, agora Goiânia é facinho. Como o negócio? É menor. Veio a derrota. A confiança que está tudo bem, estou caminhando tudo certo. De repente, uma derrota. Justamente porque a complexidade era menor. Aonde a nossa visão dizia que o problema era menor. E que nós tínhamos capacidade. Vamos lá, é agora. Ah, vai ser fácil. Deixa já a festa aí pronta. Ó, de noite eu estou aqui já para descansar. E voltaram derrotados. Aí veio a pergunta, o Senhor nos abandonou? É a pergunta do povo. O Senhor nos abandonou. E veio a segunda parte do desejo de Jerusalém. Alguns disseram: por que nós atravessamos? Poderíamos ter ficado lá. Já tínhamos conquistado aquele pedaço do território.
atravessamos o Jordão e encontramos a Betânia. Seria melhor um pouquinho, assim, pensamento irregular. E 2 de 10. Domingo que vem é ela, viu? Escolha de Deus. Pronto. Essa é a irmã Ana. Licença, convida. Também chamando Andinha. Como é que Deus faz? Enquanto, vamos dizer que isso aqui é a terra prometida. Chegou Paulo ali. Vamos dizer que aqui é a terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, veio pelo deserto, Deus conduziu para aqui. Aqui é o Rio Jordão, olha esse no meio. E aqui vamos dizer que seja o Mar Morto. Deus conduziu o povo para vir por aqui. Não precisava atravessar o Mar Jordão, o Rio Jordão. Mas aí teve aquela rebelião, aquele negócio de, ó, volta todo mundo para o deserto. Vocês vão andar agora mais 38 anos e vocês vão ficar 40 anos no deserto. Quando passou os 40 anos, que voltaram de novo, Deus mandou ele vir por aqui, ó. Aí tinha que atravessar o Rio Jordão. O que é que Deus está complicando a história? Então Deus está testando se nós vamos obedecer, se nós vamos confiar nele. O resto ele faz. A questão é a nossa obediência. Né? É a nossa dependência dele. É interessante isso aqui, não é produto. Aí Deus vai trazer, não, você depende de mim. Quebra o Jordão sou eu, quebra o Mar Vermelho sou eu. O Mar Vermelho, quebra o Jordão é uma linha no meio do mar. É ele, eu confio em mim. Então, esse é o contexto. Aí a revista propõe debater, conversar sobre o que é pecado. A nossa revista de hoje, desse primeiro. Só que eu quero propor aqui com vocês o seguinte. Que a revista propõe ver o que é pecado na história de Acã. Eu quero propor a vocês esse desafio hoje, da gente ver o que é pecado sob o olhar de Deus e depois analisar a situação de Acã, para vermos se o conceito de pecado que a gente vê na Bíblia, de forma geral, a origem do pecado, difere com o que aconteceu em Acã. E Acã vai ser apenas o exemplo do que é pecado, não a definição do que é pecado, para nós entendermos a origem do pecado e depois a obra do pecado, as consequências que nós produzimos em função do que fizemos lá na origem. Se fizemos lá na origem, nós podemos praticar qualquer coisa que a gente acha absurdo na vida dos outros. A gente vai praticar pior. É só esse sentimento entrar em nosso coração. O mesmo sentimento. Vamos abrir aí. Antes de abrir, vamos debater primeiro o seguinte. O que é pecado? O que é pecado? Errar o alvo. Pronto. Tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que ofende a Deus, errar o alvo de Deus e não se conformar à lei moral de Deus, É tudo aquilo que é proibido, tudo que ofende a Deus, é orar, errar o alvo. Não se conformar, é a lei moral de Deus por ato ou por natureza. É viver fora do padrão estabelecido por Deus. Esses são conceitos que nós ouvimos de forma generalizada. Mas Gilda aqui antecipou, mas é isso aí. Um dos que mais se repete é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E alvo? Que alvo é isso? Errar o alvo é Deus. Vamos primeiro aqui? o alvo do nosso alvo é o quê? Está no meio, junto com Deus, né? Pronto. É desobedecer a Deus é pecado. Tudo que ofende a Deus. O que é que ofende a Deus? O pecado. Desobedecer essa palavra. Pecado. Errar o alvo de Deus. É tudo aquilo que é proibido. Matar, roubar, Tudo aquilo que é proibido é pecado. nossos testemunhos, né? Não, nem tudo. Mentira.
São definições que deixam assim umas Deus brechas. proibido, né? Verdade. São definições que deixam brechas, né? Falam, realmente. Pode dizer que não está apontando. Mas tá Deus querendo fala passar, assim. Mas deixam brechas. Deve fazer qualquer coisa que o Senhor já disse que o caminho é esse, você vai para o lado oposto, tem independência, voltar. Veja que tudo que nós estamos falando, tudo que você falou agora, são consequências. Por exemplo, nem tudo é proibido, mas a palavra diz que não nos convém fazer. Entendeu? Então a gente tem que. Veja Paulo já dando, Não nos convém fechando umas fazer. brechas que estão ali. Porque a né? gente pode servir de tropeço para alguém que está novo na fé, ou até alguém mesmo que já esteja na fé há muito tempo. Entendeu? Você está viver fora do padrão estabelecido por Deus. Bom, para entender melhor, vamos saber qual foi o pecado original. Muita gente diz que foi a maçã que foi comida, outros que foi a relação sexual entre Adão e Eva. Há teorias diversas. Vamos ver? Cadê qual foi o texto aí? Quem pegou? Gênesis 3, 4 a 8. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pronto. Vamos lá. Qual foi a origem do pecado da humanidade? A humanidade aqui, na história bíblica, é Adão e Eva. Eles estão representando toda a humanidade nesse momento. O pecado foi eles terem se escondido de Deus? Eu quero ver eles desobedecer. Foi ele ter vergonha e medo de Deus? Isso é consequência, né? Do que foi feito. Foi ter ouvido a conversa da serpente? A prosa está boa. Eu fiquei aqui, mas eu sou forte. Muita coisa. Foi isso? Foi ter comido o fruto proibido? A origem do pecado? Olha, eu estou perguntando vocês. Igual a Né? Deus. Não é a vontade deles serem iguais a Deus. Teve um passo antes, né? Eles tiveram vontade. Antes de entrar por a porta e representar o pecado, teve uma coisa que aconteceu lá, que fez eles se motivarem a entrar no quartinho do pecado. A motivação. Na área do pecado. Na área de praticar algo. Inclusive, duvidar do caráter de Deus. Porque a partir do momento que eles dão ouvido a outros, eles duvidaram do caráter de Deus. O negócio é mais complexo do que a gente Aham. pensa. Não é tão simples, né? Dizer que fala que ele não chuta, porque ele proibiu que eu fizesse. Questionamento. Né? O que foi que Satanás ofereceu a ela? Ele colocou em Eva o desejo que ele tinha de ser igual a Deus. E Eva, ali naquele momento, ela também teve a mesma. Colocou assim, convenceu, né? Convenceu. A conversa foi indo, não foi uma coisa de um minuto, não foi uma coisa de um momento. Dá para se entender que houve uma sequência de conversas, até o ponto que o argumento de Satanás brilhou. Hoje que Eva desejou ter aquilo que ele estava oferecendo. E o que foi a base do que ele ofereceu? Vocês serão como Deus. Então Satanás não mostrou o pacote completo. Pegou essa parte, vai ser como Deus. Como? Eu não vou depender de Deus. Eu não vou precisar de Deus. Eu vou ter poder igual a Deus. Eu vou ser do tamanho de Deus. Então o presente ficou bonito demais, grande, espetacular, cheio de detalhes que encheram os olhos de
de Eva. Eu vi um vídeo, acho que foi do pastor Sandro Subirá, que ele falava desse momento, que ele disse que achava diferente, estranho, Deus ter proibido a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva. Ele falou assim, o do mal, não querer que eles conheçam o mal, é até interessante, mas não querer que eles conheçam o bem, do bem e do mal, ele falava que não entendia isso. Como assim? Eles não poderiam escolher conhecer o bem. Aí depois ele disse que um tempo depois o Senhor explicou para ele que na verdade se Adão e Eva ficassem só com a palavra de Deus, eles não precisavam nem saber do que era a definição do bem e do mal. Eles ficariam só com a palavra de Deus e aquilo iria bastar. Satanás ofereceu a Eva independência. Isso abriu os olhos, o desejo de Eva. Se fosse para fazer qualquer coisa que não fosse o fruto, ela também faria. Adão também faria. A questão foi o desejo pela independência. O fruto foi a forma de manifestar: eu quero essa independência. Eu não quero depender de Deus. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ter poder igual a Deus. Eu também quero ser grande igual a Deus. Satanás, ele mostra a possibilidade da pessoa viver assim, uma vantagem muito grande, né, para o ego, né, na parte assim, terrena, carnal. Ele tentou Jesus, né? Mandando Jesus. Os meus princípios que ele tentou Adão e Eva, tentou Jesus. Os meus princípios. E tenta nós aqui também. Nas mesmas coisas. Se teremos esses princípios, nós vamos conseguir matar o desejo do pecado. Não lixo. Não cá, quando ele já está forte, a gente já alimentou lá atrás, já acendeu, já começou a alimentar o desejo. A execução é só a parte final. Ô, Adelvan, como a serpente, Satanás, tentou Adão e Eva, tentou Jesus primeiro. Eu acho, na minha vida, acho que Deus, se fosse ele permitisse, ele não deixaria, não tinha poder, né? Para não deixar Eva cair na tentação. Mas eu acho que permitiu. Quem quer responder? Mas Deus, ele não é como Satanás que invade. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então nós temos liberdade. Então ali que é a beleza do amor de Deus. Ele nos dá liberdade. Eu quero sim, eu não quero. Entendeu? Então aí é que responde a sua pergunta. Ele não podia chegar com o poder dele e fazer Eva não aceitar. Então a criação não teria sentido, né? A criação, porque que ele diz? Vocês vão ficar aqui no mundo, mas vocês são meus. Então o que a gente tem que fazer é obedecer. Quando a gente desobedece, aí já pensou se ele dissesse assim, ninguém aqui vai desobedecer. Então não tinha significado a criação, entendeu? E o reino que ele tem preparado para a gente. E o status que Deus deu para o homem é o status mais elevado do que os anjos. Justamente por isso, né? Porque deu ao homem o direito dele escolher para onde ele quer ir. Se ele quer ir para o céu ou se ele quer ir para o inferno. O homem tem esse direito. Deus quer ver no texto, espontaneamente, Sim. dizer, Senhor, eu quero ser. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque nos momentos das nossas fraquezas, que a gente toma consciência da nossa limitação, a gente pede a ajuda de Deus. Senhor, eu não sou capaz sozinho, venha comigo, me ajude. Segure na minha mão, me dê discernimento, sabedoria. Me ajude a romper esse obstáculo, essa dificuldade. Aí somos fortes, porque quem é forte é Deus e Ele está conosco. E você vê que o princípio de Deus não muda. Deus disse a Paulo que a graça dele bastaria. Na vida de Eva e Adão, a graça não bastou. Deus criou um paraíso cheio de graça, com a presença dele, e aquilo não foi suficiente. E muitas vezes em nossas vidas é assim. Por causa dos problemas, das circunstâncias, a graça do Senhor acaba não nos bastando. E a gente procura outras coisas. Quer se alimentar com outras coisas. Então, assim, a graça do Senhor ali não foi suficiente para a vida de Eva e Adão. Eles quiseram mais. Além de tudo que eles já tinham, a presença constante do Pai foi pouco.
E isso cabe a cada um de nós entendermos que Deus é justo em justiça. E quando Ele faz aquilo que Ele promete para Eva no Éden, sobre o que ia nascer, Ele mostra aquilo que Jesus é. Então, toda a personificação de perfeição e daquilo que Deus quer para o homem é Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus é, toda a forma que Jesus age, é nosso espelho como filhos de Deus. A gente entende que o pecado entrou no mundo, porque todos pecaram, a palavra do Senhor diz isso, todos. Então, não é por conta. Eva e Adão é o início da história que Deus, por misericórdia e graça, nos mostra, mas isso, o pecado está em nós. Então, agora cabe a gente a controlar os desejos. Porque desejos vêm, mas controlar. A questão é se você vai liberar. Satanás colocou em Eva o conhecimento que ela podia ter, o desejo de ser independente. O que aconteceu? Ela alimentou. Ouviu, em vez de rebater, alimentou. Então temos que entender. Isso pode acontecer em qualquer um de nós, em qualquer momento da vida. A questão foi o quê? Ela desejou alimentar aquilo ali. Se encantou como? O próprio texto diz. Né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para si comer. Ela viu quando? Quando ele argumentou, mostrou, insistiu. Aí chega ao ponto que ela começa a prestar mais atenção nos detalhes. É boa para se comer. Concupiscência da carne. A carne dela começou a desejar aquela fruta. Não sabemos se era uma fruta mesmo ou se era algum tipo de situação. Mas desejou aquela fruta. E estava boa para se comer. É a ideia de que olha para a fruta, mas o que tira nos ouvidos é a fala da serpente. Eu estou olhando para a fruta, mas imaginando por aí, eu vou ter uma liberdade. Aí Paulo fala aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Mas existem algumas coisas que nos dão um senso de liberdade. Entende? Eu me sinto mais aproveitado quando você me diz que eu sou bonito. Obrigada. Mas isso não pode chegar ao meu coração com vaidade. Você é lindo, Senhor. Obrigado mais uma vez. Mas isso não pode envaidecer meu coração. Porque a gente acaba sendo... Aí Paulo continua dizendo: portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. A vaidade de ser bonito e lindo, que eu sei que eu sou, me leva agora à escravidão que eu me coloquei. Entende? Então as coisas chegam até nós. Você é um bom professor, Adelano. Rapaz, que eu sou melhor. Entre todos que eu conheço, você está acima deles. Olha a escravidão que o cara se coloca. Vai envelhecendo coração, coração. E você vai agora sendo... Eu sou... Rapaz, eu sou bom, viu? Você é livre, que se tornou escravo. Dos seus desejos. Dos seus desejos, das suas Mas vaidades. está assim apenas interiormente, ainda não atingiu alguém, ainda não causou um dano material a alguém. O problema não é quando Eva mais Adão está ali. Tá? A mesma coisa é com Jó. Quando Eva perguntou, será que Deus não sabia o que ia acontecer com Jó? Sabia, permitiu, porque tinha propósito. A mulher de Jó está ali, que muitas vezes é condenada, não. Ela falou: eu não suporto mais, eu não sinto dor, mas a dor maior é saber que tu está sentindo essa dor toda. Pelo que eu conheço, se tu negar Deus, tu vai morrer. Então nega logo Deus e morre, porque eu não suporto mais te ver sofrer. Essa é a fala da mulher. A mulher não é contra Deus, a mulher não está falando besteira. Dentro do conhecimento dela, ela está falando: eu não suporto mais te ver desse jeito. Tu está sofrendo, mas eu que estou morrendo por ver você sofrer. Nega logo Deus para morrer. Entende? Então Deus tem um propósito. Para que todo mundo pudesse ver que os planos de Deus nunca vão ser frustrados diante das dificuldades desse mundo. Então vamos só fechar esse princípio aqui. Né? A mulher viu que a fruta era boa para se comer. Então despertou o desejo de satisfazer sua carne. A carne dela, o corpo dela, desejou comer aquela fruta. Agradável aos olhos. Os olhos desejaram. Já não é só da fruta ser gostosa, mas os olhos desejaram, cobiçaram. Eu quero.
Isso faz você, eu quero. Você vai se envolver para se esforçar para ir atrás daquilo. Porque você já está desejando, alimentando. E aí você agora vai ser levado. Aí Satanás está em cima, manipulando você, você pensando que está sendo independente. Você está sendo manipulado. Ele colocou o sentimento e vai manipular você através da vida. Ele sabe a consequência que vai dar se você não seguir. Árvore desejável para dar entendimento. Eva viu isso, dá entendimento. Quem tem isso aqui? Alimenta a soberba. Esse é o falou. Opa, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ver da mesma forma como Deus vê. Ah, eu quero. Então esses três sentimentos entraram dentro de Eva. E tudo isso produz o quê? Eu não vou obedecer a Deus. Eu vou ser independente de Deus. Então eu vou comer a fruta. Então a fruta foi o pecado. Qual é a origem? O desejo de não depender de Deus, de não obedecer a Deus. Aí a gente vai lá para Acã. Acã sabia da ordem que não era para pegar os objetos, os despojos. Acã teve liberdade de decidir. Sim. Acã foi inocente. Acã satisfez seus desejos carnais, quando viu aquele negócio ali. Satisfez os desejos dos olhos. Sim. Satisfez sua soberba. Eu vou ter uma poupança boa para mim e para minha família. Decidiu ser independente do Senhor, não obedecer. Tem alguma coisa a ver com isso, cara? Então, olha o que é pecado. Começa lá atrás. Qual é a origem? Eu não quero obedecer a Deus. Eu não vou depender de Deus. Eu vou fazer o que eu quero, porque eu acho que é melhor para mim. Nasceu pecado. Ao decidir ser independente de Deus, o que é que Acã fez? Ele mesmo confessa em Josué 7,11. Cadê? 7:11. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que ele tinha ordenado tomar anátema, e furtara e mentira, e debaixo da sua bagagem o puseram. Deus dizendo para Josué, Acã pensou que estava tudo escondido debaixo da sua barraca, enterrado no chão. Mas tinha um que estava vendo tudo, Deus. O que é que Acã fez? Transgrediu a aliança com Deus. Não havia uma aliança de Deus com o povo de Israel, do qual Acã fazia parte. Ele transgrediu, desobedeceu. Pegou aquilo que era maldito. Pegou o que era proibido. Foi proibido. Havia outras guerras que Deus já tinha dito. Haverá algumas vezes que vocês poderão pegar os despojos. Mas em Jericó vocês não vão pegar. É o teste. Só vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas dessa, só dessa. Que só essa? Acã furtou. Ele pegou o que não era dele. Se estava proibido, não é dele. O que não é meu, não é meu. Não me pertence. Mentiu. Como foram os dias de Acã? E aí vocês cumpriram as ordens? Cumpriram. Ninguém pegou nada. Mentiu. Olha as consequências do pecado original. Ele pegou, desejou, foi lá e fez. Agora vem as consequências das suas obras. Mas escondeu os frutos do seu erro. Achou que ninguém ia saber, que um dia não seria revelado. Pensamos as mesmas coisas nas nossas vidas. O ser humano pensa que vai poder fazer a vida toda e nunca vai ser revelado. É interessante que quando o Acã faz isso, ninguém sabe que Deus estava contra o povo. Só vai descobrir quando o povo vai para lutar. Aí que percebe a morte das pessoas e percebe que Deus não estava, eles vão fazer se curvar diante de Deus. O primeiro sentimento foi o que a gente falou no início. Deus nos abandonou? Exatamente. Deus abandonou? Ou eu que abandonei Deus? Aí só assim você vai saber aquilo que aconteceu. Só depois que vem a consequência que vai saber o que aconteceu. Estarei contigo. Só não desvio nem para a direita. E aí, a outra consequência trouxe a maldição sobre ele, sobre a família dele e sobre todo o povo. Os pecados, seja quais forem, podem trazer consequências que nós não teremos controle nenhum. E muitos deles poderão ser conviver no
caso dele é morte. Tem que ser apedrejado. Ele, a família dele. E todos os animais. Porque era para tirar o que era maldito. Ali era o quê? Pedagógico. Ele estava mostrando ao povo, eu sou Deus santo. Seja meu povo santo. E eu abençoarei vocês. Vamos avançando. Contexto divino. Josué 9, de 9 a 15. E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Bom, vamos tentar trazer para a nossa realidade atual como seria o que aconteceu. Vamos dizer que a Bahia era a terra prometida. Deus conduziu o povo e já entramos na terra prometida. Já conquistamos o extremo sul da Bahia, já conquistamos Itabuna e Ilhéus. E aí agora vamos subir. Vamos subir. Foi assim, foi subindo. Vamos subir agora. Aí um dia chega um pessoal, sei lá quantos, eu não diz a quantidade, né? Sei lá, uma caravana de 5 pessoas, sei lá, com os animais, umas comidas velhas, roupas toda já esfarofada, com aquele semblante de gente cansada, com fome. Nós viemos de longe, todo mundo falava do Deus de vocês, do trabalho de vocês, das vitórias que vocês tiveram, isso e aquilo. E a gente veio aqui para propor o nosso rei, para fazer um acordo de paz com vocês, para nós convivermos. E se for muito necessário, a gente vai sair com vocês. Então a gente só quer fazer um acordo de paz. Nós viemos de longe, só para isso. Não vai dar. Pensando que eles vieram lá de Aracaju. Quijingue. Lá de Aracaju. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos dar bola para aqui. Vieram de Rotão, mas não vai dar. E aí Josué chama os líderes e eles decidem fazer um acordo. Logo depois da conversa, decidem olhar a roupa, o pão que está dolorido, estavam vendo. um olho rasgado. Baseado nisso, fizeram um acordo de paz. Vamos entender o contexto divino. Isso aconteceu. Vamos pegar o contexto divino e o contexto humano. Contexto divino. Quem prometeu Canaã? Deus. Temos certeza disso, né? Quem estava dando Canaã? Deus. Quem estabeleceu as condições de como seria conquistada a terra? A forma como eles entrariam, como eles venceriam, como eles iriam buscar passo a passo, como eles deveriam obedecer, qual seria a próxima cidade? Deus. É uma coisa que chama pouca atenção nossa, mas se a gente for estudar a fundo a Bíblia, a gente vai ver. Deus tinha um propósito através de Israel e Canaã. Está lá em Gênesis 9. Depois do dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Você lembra que Noé ficou bêbado, embriagado, depois de consumir muito vinho, fruto da sua plantação de uvas, logo após o dilúvio. E ficou despido. Cã viu, e em vez de cobrir a nudez do pai, ou seja, honrando o pai, reconhecendo a fraqueza do pai naquele momento e ajudar, não, saiu fazendo graça
desonrando o pai. Os irmãos vieram e, sem nem olhar, cobriram o pai até que ele recuperasse, né, o equilíbrio. No dia seguinte, Noé amaldiçoou o descendente de Cã. Qual é o nome do descendente de Cã, do filho? Canaã. Canaã. E foi de Canaã que vieram os cananeus, que moravam ali, os jebuseus, os heteus, fariseus, o cadieiro que tem ali. Você pega aquela lista de povos, tudo descendente de Canaã. E Deus usou Israel para poder executar um juízo sobre Canaã. Tudo indica que Canaã, Cã, já tinha esse comportamento e seu filho era pior. E isso fez ele originar povos que fizeram o quê? Idolatria, sacrifício de crianças, era a característica daqueles povos ali. Libertinagem sexual, as adorações a deuses, tudo baseado em promiscuidade, depravação. Então Deus usou Israel para poder executar seu juízo. A gente vai ver isso em Jeremias, Ezequiel, Deus profetizando através de Ezequiel um juízo sobre os povos que já estavam habitando ali naquele tempo. Era juízo. Usou a Babilônia para executar o juízo. Antes de usar a Síria para executar o juízo. Aqui é Israel que vai executar o juízo. Então Israel, quando Deus dizia, esses povos é para serem destruídos. Esse daqui é para queimar tudo, não fica nada. Esse daqui vocês podem transformar em escravo. Esse daqui vocês já podem aproveitar os bens. Então Deus estava sabendo o nível de punição, de castigo que cada um tinha que receber. Deus tinha um propósito para executar através de Israel. Quando Israel fez o acordo, o que Israel fez? Feriu o propósito de Deus, que era para ser executado através dele. Deus estava disciplinando aquelas nações através de Israel. Dentro do contexto divino, não devemos confiar nos que os nossos olhos veem. Eles confiaram no que estavam vendo. Mas dentro do contexto divino, se eu me relaciono com Deus, eu descubro que eu não posso confiar no que os meus olhos veem. Tem alguém aqui atrás dessa parede? Essa parede aqui não está uma glória. Tem alguém atrás? Não tem que olhar. Você tem certeza que não tem? Ou que tem? Porque Não estou vendo. eu posso garantir a você que não tem? Alguém encostado aí, com o celular, falando com alguém? Eu não estou vendo. Mas Deus vê. Todas as situações da nossa vida. Então esse é o contexto divino. Se eu me relaciono com Deus, eu tenho que aprender a enxergar as coisas com os olhos do Senhor. Né? Depender de Deus e obedecer. Esse é o contexto divino de relacionamento. Eu obedeço a Deus e eu dependo dele para dar os próprios. Porque ele é Deus. Eu não sou Deus. Eu sou limitado. Eu preciso de Deus para saber os próximos passos que eu vou dar. Ele que está me dando a terra. Ele que diz que vai me orientar. Ele que vai me capacitar. Agora não, eu vou ganhar sozinho. Vai nada. Então você está dizendo que Deus é primeiro. Só Deus vê todo o cenário. Só Deus vê todo o cenário. Eu estou vendo aquilo ali. Uma vez, foi na pandemia. Uma das mensagens que eu dei aqui na pandemia, eu perguntei na mensagem isso aí. Você está vendo? Você está me vendo? Está vendo aqui atrás? Você está vendo o microfone? Mas você está vendo quem está atrás da câmera que está pegando essa filmagem? Você está vendo quem está atrás, lá atrás, no som? Você está vendo quantas pessoas tem aqui assistindo? Você não está vendo. Eu vejo alguma coisa, mas não vejo tudo também. Você não vê. Está vendo menos. Eu também vejo pouco. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então Deus sabia o que tinha em Canaã. Deus sabia como era a forma de conquistar Canaã. Como era a forma de vencer povo por povo. Sabia. Então esse é o contexto de Deus. Mas qual foi o contexto dos líderes de Israel? Não consultaram o Senhor, como está aí no texto. E eles não pediram conselho ao Senhor. Fizeram uma coisa. Não consultaram o Senhor. Não conferiram as histórias que eles ouviram. Era o mínimo que eles podiam fazer. Né? Rapaz, vamos conferir. Vocês vêm a minha olho. Qual a língua que vocês falam? Que tipo de Deus vocês estão seguindo? Não conferiram história nenhuma. Simplesmente ouviram. Esqueceram da ordem do Senhor. Eles iam entrar na terra. Estava até com Moisés falando. Vocês vão entrar na terra e muitos povos vocês vão exercer o meu juízo. Eu conduzirei vocês.
povos cananeus têm me desobedecido e chegado a mim, as suas abominações. Esqueceram da ordem do Senhor. Confiaram no próprio discernimento. Não, eu já tenho maturidade, já sei que vai por aqui, que vai por ali. Não. Ô, Pedro, não insiste não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Decidiram em bases humanas, não em bases divinas. Fugiram do contexto do relacionamento com Deus e decidiram baseado no contexto humano. Dentro da minha capacidade e limitação humana, tomei as decisões. Qual foi a consequência? A importância de estar sempre vigilantes e atentos. Às vezes a gente é levado pelas emoções. Acho que porque não é pecado, tem que fazer. Porque da aparência, né? Tanto do mal como da aparência de que parece que está tudo bem. Espera, deixa eu conversar com Deus. Deixa eu examinar. Para qualquer pessoa em qualquer situação. Não temos privilegiados. Qualquer situação. Qualquer situação. Família, pai, mãe, filhos, liderança, qualquer área. A importância de você ter discernimento quanto à sua resposta. Não trabalhar em cima de pressão, porque foi isso que aconteceu. Uma pressão, chegaram com pressão, não disseram nada quem eram, eles diluviaram, mas em momento algum eles falam de onde vem, para eles não se condenarem também. Olha como eles foram astutos. Eles não abriam a boca para falar de onde vieram. Só que eram perto, que era longe, que era longe, que era longe. Porque se eles abrissem a boca, eles não teriam, Josué teria condição de atacar. Isso presta atenção no texto, eles diluviaram completamente. Tiraria o próximo alvo. Quando comecei a estudar, eu falei, corta isso aqui, como é que Está funciona. entendendo enganar. Então você tem que ter discernimento, não responder as coisas no calor da emoção. Calma, posso pensar, não tem que ser logo, então não, sinto muito, eu não tenho como te responder agora. Não falar as coisas antes de consultar Deus, porque é muito sério, como você falou, as decisões podem afetar a história da nossa vida e da vida das pessoas que estão em volta da gente. Foi isso que aconteceu aí. Até que eles tiveram logo no depois, tiveram que guerrear por conta de um pacto que fizeram. E por causa dessas decisões humanas, não em bases divinas, Israel acabou tomando alguns povos, e esses povos vieram dar trabalho para Israel ao longo do tempo. E Deus disse que não tiraria mais aqueles povos para que eles ficassem sendo incomodados e lembrassem que dependiam do Senhor. Lá vai Irmãos, podemos concluir o seguinte: as histórias bíblicas, e aqui a gente está detalhando o Velho Testamento, e nós viemos de outra revista que foi o Velho Testamento, nós estudamos Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. As histórias bíblicas ensinam princípios do Senhor. Estudemos a palavra, buscando o que é que o Senhor quer nos ensinar através dessas histórias. Não estão ali à toa, seja qual for a história. Há princípios do Senhor ali, como ele agiu, como ele esperava que você agisse, como aquele personagem, aquele homem, aquela mulher, aquele rei agisse. Qual foi as consequências da sua decisão, seja positiva ou negativa? São princípios nós trazemos para hoje, atual, no nosso dia atual. Quanta coisa aprendemos no acaso. E podemos estar praticando as mesmas coisas hoje. E achamos que até uma história bem antiga. Não é a nossa história hoje. Quanta coisa podemos aprender com o tratado que foi feito com os gibeonitas. E podemos estar fazendo acordo com o Gibeon, o nome de Gibeon, e não dependendo do Senhor, o Senhor vive o Senhor. O desejo de ser independente de Deus nos afasta dele. Você está aqui, surge a tentação lá na frente, uma hora você diz, não vou obedecer a Deus, aí vai lá e pratica. A prática, isso é consequência porque você decidiu aqui, eu decidi que não ia obedecer a Deus. Vamos entender isso. A origem do pecado é quando eu decido não depender de Deus, não obedecer. Depois vem a prática, as obras, né? Você decidiu, não está dentro do seu sentimento. Agora você vai fazer as obras. Você vai roubar, você vai mentir, você vai fazer, você vai fazer. Como qualquer um faz, é só se afastar de Deus, que eu vou praticar qualquer coisa, até mais grave que eu vou praticar. É só estar longe de Deus. Uma vida independente de Deus pode praticar qualquer tipo de iniquidade. Qualquer tipo.
Mas fulano era uma pessoa de paz, se afastou de Deus. Pode ser o primeiro a provocar a terceira guerra mundial. Está dentro do coração. Está longe de Deus. Não. Então, resumindo, o pecado original é a ausência da dependência de Deus, né? Porque Satanás plantou no coração de Eva. Porque ele tentou plantar no coração de Jesus. E é que tenta plantar no seu e no meu. Mas eu também consigo chegar no entendimento que o ser humano hoje, depois do pecado original, ele não tem mais o livre-arbítrio. Ele só tem livre agência, no caso. O livre-arbítrio em relação ao pecado seria o homem decidir se ele praticaria o mal ou se ele poderia praticar o bem. E no caso depois da queda do homem, o homem já nasce pecador, então não tem como mais ele escolher sobre isso. Vamos corrigir aí. Vamos continuar com o livre-arbítrio. Agora, a natureza dele foi corrompida. Aquela natureza que Deus criou ele está corrompida. Ela não é mais aquele Adão. Por isso que nós temos que agora a partir da natureza corrompida, ele não teria mais como escolher entre o bem e o mal, porque a gente já nasce com a tendência a praticar só o mal. Não tem como praticar mais o bem sem a presença de Jesus. Você pode reagir com o Espírito Santo na sua vida. Isso, só através do relacionamento com Deus, não é isso? Isso, relacionamento com Deus. Mas Agora, o ser humano sozinho, não. Não, sem ser humano sozinho é impossível. A inclinação dele é para o pecado. Isso, a inclinação do homem é totalmente Por isso que pecado. temos que ser nova criatura. Paulo, quando ele fala assim, ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele acaba O homem fazendo. sem Deus. Isso. Olha que Paulo está falando do homem segundo a lei. Então, no caso da livre agência, o homem só tem direito de escolher onde ele vai viver, onde ele vai morar, para onde ele vai. Antes de sem a orientação de Deus. até Romanos 7, Paulo está falando do homem segundo a lei, o homem segundo natural, o homem segundo sem Deus. A partir do 8 ele diz, mas agora tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa a falar da vida do Espírito. Né? E em Jesus nós somos uma nova criatura. Já não somos mais o Adão, nós estamos agora no segundo Adão, que é Jesus. E não tem inclinação para o pecado. Agora, como estamos nessa carne, enfrentamos essa limitação. Por isso que precisamos de um novo corpo transformado, né? Para viver plenamente a vontade do Senhor. Um dia vamos receber esse corpo regenerado, transformado, né? Porque a literagência dá a denominação de que a pessoa não tem mais controle sobre si. Quando na verdade isso aí deturparia a palavra do Senhor. Porque o Senhor fala que o autocontrole do domínio próprio é aquilo que o Espírito Santo nos dá. Então a gente, quando acontece a queda no Adão e Eva, simplesmente a corrupção entrou e a presença de Deus sai. Agora Deus faz o quê? A ligação a Ele. Então nós temos a condição de escolha porque Deus nos dá essa condição de escolha no Espírito Santo. E claro, todo o planeta rege a natureza, mostra que a glória de Deus é. Então, mal a gente não faz, todas as leis são ditas pela própria palavra, porque Deus tem princípio e colocou esse princípio, está aqui, está no coração, a eternidade está no coração do homem, que é princípio. O segundo Adão só se comporta bem, só aparece quando o primeiro Adão está na cruz. Glória a Deus. Essa é a mensagem da cruz. O nosso velho Adão tem que estar na cruz. Pode estar lá agoniando, se esperneando, gritando, deixa ele lá. O problema dele. Para que o segundo Adão, em Jesus, possa viver. Quarta-feira está estudando isso lá na congregação. Amém, amém. Bora nessa. Confie em Deus. Confie em Deus. Pois só Ele vê todo o cenário de tudo. De tua vida. Amém? Confie em Deus. Amém. Confie no seu discernimento. É bom ter discernimento? É bom ter sabedoria? É bom ter experiência? É. Mas nunca dê um passo sem perguntar a Deus, Senhor, é por aqui mesmo? É por aqui que eu devo ir? Eu não esqueço de uma das histórias mais simbólicas em termos de aprendizado que foi Jacó. Como vivia no meio de Pireia, fazendo o meio de Pireia, mandava de mandar, fazia, bagunçava, enrolava, vai para cá. Quando ele se converte ao Senhor, ele muda de atitude. O que o pai faria, sabendo que meu filho, que há 17 anos atrás, eu dava com o corpo, porque assim me disseram, está vivo, está no Egito, é governador, e está mandando eu ir para lá. Qual é a atitude de qualquer um de nós? Arruma tudo e bora. Jacó chama todo mundo, arruma tudo não. Primeiro a gente vai passar em um lugar, eu vou consultar o Senhor. Senhor, eu creio. Glória a
17 anos ao lado dele. O Senhor parece óbvio, está tudo certo, eu estou vendo, está tudo certinho, está tudo quadrado. Você já buscou o Senhor? Quer ver certos quadrados da vida, todo bonitinho, nos engana. Dentro desse contexto, eu conheço famílias que, com uma decisão que achou que era correto, aos olhos dele, tudo correto, o mundo todo disse que era correto. E até hoje, mais de 30 anos depois, anos, a família, até os descendentes estão pedindo isso. Não é interessante isso? Então eu tenho que ter cuidado. Se eu for decisão que o mundo todo está dizendo que só pode ser isso, não tive consulta deles. Aí vai repercutir nas gerações e outras aí que estão com o inimigo dentro de casa, porque assim que Deus falou, vai ter que conviver, vai ter que conviver. Vamos orar? Vamos orar. Fica lá isso, para orar. Amém. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é apta para nos corrigir, para nos ensinar, para nos preparar a viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Né? Nos ajuda, Senhor, a dar ouvido à voz do teu Espírito. É o que nós aprendemos hoje aqui pela manhã. Né? Nos ajuda a dependermos do Senhor 100%. Ainda que tudo pareça ser correto, Pai, nos dá o entendimento que precisamos estar vigilantes e atentos, né? Para não cairmos, Senhor, na cilada do inimigo. E para que em tudo nós possamos agradar o Senhor. Esse é o nosso desejo, é amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E para isso, Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor e depender do Senhor. Né? Continua conosco, Senhor, continua abençoando essa sala, todas as salas de EBD da nossa igreja, né? Todos os líderes, as pessoas que têm colocado as suas vidas à disposição do Senhor para ensinar a tua palavra. Né? Que é algo assim extremamente importante, é uma responsabilidade muito grande, Senhor. Os irmãos estão aqui ensinando a tua palavra, a palavra que não é deles, mas que é do Senhor. Então prepara os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto? Rapidinho. Essa é a sala mais